nessa aula aqui, eu vou te explicar um pouco mais sobre o modelo de precificação de ativos de capital, ou o KPM, né? Que é uma forma de se calcular e validar investimentos. Já que a gente está fazendo um curso, a gente está falando no curso sobre a verificação de investimentos e financiamentos, a gente precisa muito falar sobre essa forma de calcular a expectativa de retorno, né? Porque quando a gente vai fazer um investimento, quando nós decidimos investir em algum produto, investir em alguma empresa, investir em algum segmento, em algum empreendimento, nós queremos alguma rentabilidade. Mas a gente precisa verificar se o risco que a gente está correndo vai compensar o investimento. Então, quando a gente fala aí do KPM, que é o modelo de precificação de ativos de capital, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer a relação entre o risco e o retorno, o que significa dizer que esse modelo de precificação vai determinar o quanto a gente deve exigir em determinado investimento, considerando o risco que ele tem, bem como a rentabilidade que esse investimento pode oferecer. Tá? Então, quando a gente fala a gente tem um risco, né? Então eu tenho um risco, e aí eu tenho também o retorno, né? Então eu tenho um retorno aqui. E aí, quando a gente fala desse indicador, a gente está pensando então no risco versus o retorno, né? O quanto que isso vai de fato aí, né, ter essa visão entre um e o outro aqui, para que a gente possa entender. Então, a gente tem uma fórmula matemática, né, que a gente precisa entender, né? E eu vou deixar até traduzido aqui, porque é um conceito bem especificado, o que ele coloca, o que o KPM vai de fato trazer para a gente. Ele vai ser o retorno exigido para compensar o risco assumido de um investimento. Tá? Então, isso aqui vai ser o KPM. Vou deixar aqui. E aí nós temos a fórmula, é uma fórmula bem legal de se desenhar. Tá? Vai ser essa fórmula aqui. Ó. Então, a gente tem essa fórmula aqui e eu vou colocar o que significa cada um desses itens. Tá? Então, quando a gente fala do ERI aqui, a gente está dizendo que ele é a expectativa, que é em inglês expected return of investment, ou a expectativa do retorno do investimento, tá? Que significa o quê, tá? Esse item aqui é o resultado que se busca encontrar, indicando o retorno do investimento esperado. Tá? Então é isso aqui que eu espero encontrar retorno de investimento. Depois nós vamos ter aqui o RF, né? Ele é o risco, em inglês risk free rate, ou indicador de risco aqui, né? Que significa taxa livre de risco. No Brasil, ela está muito ligada à taxa Selic, por exemplo. Tá? Então, no Brasil, a gente usa muito a taxa Selic como indicador aqui de risco, tá? A taxa livre de risco, porque é aquela taxa que tem a ver o seguinte: eu estou investindo e aí eu posso ter o risco de perder. Então, a taxa livre de risco tem relação com o risco mínimo de crédito, que é o calote, né? Que é a pessoa não pagar a despesa. Aí eu tenho aqui o símbolo de beta, né? Que é aqui, colocar o símbolo de beta, que corresponde, ele vai dizer o quanto determinado ativo é sensível ao risco. Ou seja, é a medida de risco que o ativo assume diante do mercado. Tá? Então, esse aqui vai ser o beta. E aí nós temos o RN, que aqui vai ser a expectativa, expected return of market, que é a expectativa aqui do retorno de realmente de mercado, né? Que é a rentabilidade oferecida pelo mercado. Tá?
Tá? Então, isso aqui vai acontecer. A gente tem aqui a fórmula e as explicações delas aqui. Então, o que acontece aqui quando a gente fala dessa fórmula? A gente vai ter uma fórmula matemática, ela é uma fórmula aparentemente bem complexa de entender, mas no final a gente vai ter realmente fácil de conseguir encontrar como a gente vai fazer. E aí a gente vai para o exemplo agora para a gente poder ver essa fórmula na prática, tá? Isso na prática para que a gente possa conseguir calcular. Então vamos lá calcular o KPM, tá? Então vamos calcular o KPM. Então primeiro de tudo a gente precisa ter as informações, né? Então vamos lá. Então a gente tem, vamos supor que eu tenho na poupança, tá? Investimento na poupança, e tem ali a taxa de 3%, a taxa de retorno de 3% ao ano, tá? Então essa aqui é a taxa de retorno. Vou colocar aqui, taxa de retorno. Investimento na poupança, uma taxa de retorno. E aí a gente está cogitando aí investir em ações, tá? A gente quer mudar esse investimento, né, para ações e tudo mais. Então a gente precisa saber se vale a pena, considerando o risco e o retorno que isso vai trazer, para a gente poder ver se vale a pena. Então a gente vai utilizar o KPM aí, para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Então a gente vai ter essa ideia aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui as informações, tá? Então o que acontece? A gente vai pegar, e aí o beta, né, eu sempre gosto de falar, o beta é um cálculo muito complexo da gente poder fazer, e ele vai várias informações. Então ele é bem mais simples a gente utilizar o poder da internet já ao nosso favor, o que a internet já coloca. Então para o beta, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar como exemplo que a gente queira comprar ações da Copel, né, que é uma boa ação de mercado aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pesquisar no Google o beta da Copel. Aí você vai vir aqui e aí você vai ver, ó, beta mensalmente por 5 anos, ele está em 0,39. Então eu não preciso, né, ficar ali me debatendo e tentando calcular. É claro, eu quero aprender a calcular o beta, eu quero aprender dá para ser feito, mas eu preciso entrar em cursos de investimento e entender muito de matemática, de variação, né, de vários dados ali que vão fazer com que a gente fique mais confusos, né, dentro de um curso onde a gente precisa entender como tomar as decisões. Então, 0,39 é o beta aqui da Copel, beleza? Isso é muito importante. Então, a gente também tem que pesquisar a taxa Selic, né, que é uma outra informação que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui taxa Selic atualizada hoje. Né? Então, a taxa Selic é de 13,75. Então, eu vou puxar isso aqui. Então, eu vou lá e vou colocar as informações. Olha, vou colocando as informações. Taxa Selic, 13,75%. Tá? Então, é isso que a gente vai ter a taxa de Selic. E aí, quando a gente pega aqui como se trata do retorno de mercado, e aí tem a taxa de mercado. Né? A taxa de mercado é comum a gente utilizar, né, a taxa do Bovespa. E Bovespa no Brasil ela ajuda muita gente e ficou ali em torno de 11%. Tá bom? Então vamos para os cálculos agora para a gente poder conseguir, né, ter de fato aqui a nossa calcular para ver o quanto que a gente precisaria para a gente poder tirar a nossa grana da poupança. Então a gente vai pegar a fórmula aqui, né? Então eu vou pegar e a gente vai desenhando ela. Então ERI é igual a RF, né? Ou seja, o que vai ser o RF? Vai ser a taxa Selic, lembra lá, né? Significa taxa livre de risco, Selic. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar a nossa calculadora e aí eu vou pegar e vou fazer uma divisão. Então 13,75 dividido por 100, porque eu tenho que fazer em números decimais. Então eu tenho 0,1375 mais o meu beta, né? O meu beta foi de 0,39 vezes, né? Aí aqui eu vou ter o RMM, que é a taxa de mercado, ou seja, a taxa de mercado 0,11, porque eu divido por 100 também, menos, né? Então, ele acabou saindo. Menos o 0,1375, né? 0,1375. Isso aqui é a fórmula colocando os números, tá? Aí eu vou lá e vou substituir então na fórmula. Então, I é igual a 0,1375 mais
0,39 vezes, aí eu vou pegar a calculadora e vamos lá. Então, 0,11 menos 0,1375 é igual a menos 0,0275. É isso aqui. Aí eu vou ERI é igual a 0,1375 mais, eu vou pegar isso aqui, vezes 0,39. Então eu tenho aqui menos 0,010725. Aí o ERI vai ser igual isso aqui mais 0,1375. Então a gente tem aí uma taxa de 0,126775. Aí eu vou multiplicar para ter em porcentagem vezes 100. Então eu pego esse valor vezes 100, eu tenho uma taxa de 12,675. Ou seja, um pouco assim, 67%. Então, o que acontece? Para eu poder tirar o meu dinheiro da poupança e ser compensatório, eu preciso investir em uma ação que me traga pelo menos 12,68% por conta do risco. Né? Então, eu tenho a taxa de risco e tudo mais. Então, essa é a análise. Então, eu preciso ter esse retorno de investimento de 18,68% para ser compensatório eu retirar o meu valor da poupança e colocar, né, ele em dinheiro, tá? Então, essa é a taxa aí que a gente precisa de compensação pelo risco de mercado. Então, toda vez que eu for fazer um investimento, né, que eu for trabalhar com algum investimento, eu vou aplicar esse cálculo para eu entender qual que é o retorno. A mesma questão se eu for fazer isso o quê? Em uma empresa, eu vou avaliar uma empresa, eu vou avaliar a empresa, eu vou avaliar a taxa Selic, eu vou avaliar a taxa de mercado, eu posso fazer o cálculo do beta dela para eu entender quantos por cento eu tenho que retornar do investimento que eu vou fazer. Se eu vou investir 1 milhão, 2 milhões, não importa, eu preciso ter a minha taxa de retorno. Combinado? Então, eu espero que você tenha entendido sobre o KPM. Espero que você tenha gostado de conhecer esse modelo de avaliação de empresas, de ações principalmente. Espero também te ver numa próxima aula. Fique comigo. E como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos.